time do Ceará. O Ceará já está em campo, já saudou aí a sua torcida. O Vozão já está em campo, hein? Aí, torcedores do Ceará. O Ceará que está na 15ª colocação desse Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda não apareceu, a garotada do São Paulo está esperando. E agora começa a se manifestar a torcida do São Paulo. Aí vem o São Paulo. Tá difícil para andar ali. Tá aí o Casemiro. São Paulo tá chegando. São Paulo que é o 3º colocado nesse Campeonato Brasileiro. São Paulo está a 2 pontos do líder Corinthians. Corinthians que joga amanhã, né? O São Paulo vencendo hoje ultrapassa o Corinthians. E ultrapassaria também o Vasco, mas o Vasco joga daqui a pouco. O Vasco é o 2º colocado, tem Vasco e Grêmio daqui a pouquinho em São Januário. Primeiras informações lá do gramado com o André Hernan. Tudo bem, André? Um abraço para você. Grande abraço para você, J. Júnior. Alô, amigo ligado no Premier FC. O São Paulo inicia hoje a sua caminhada rumo à liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Tem 2 jogos aqui no Morumbi. Jogo hoje contra o Ceará e na próxima quarta-feira um clássico contra o Corinthians. O Adilson Batista, para esse jogo contra o Ceará, não terá o atacante Dagoberto suspenso pelo 3º cartão amarelo. No lugar dele, o campeão mundial sub-20, o Henrique, entra na vaga. Do lado do Ceará, Ceará tem estreias no banco de reservas. Hoje o Estevan Soares assume a equipe, a 2ª passagem dele pelo clube, e ele tem um grande desafio, já que a equipe não vence há 4 jogos nesse Brasileirão, mas ele conta com a velocidade do atacante Osvaldo lá na frente, J. Júnior. Tá aí, portanto, a participação do André Hernan. Nós temos aqui o boa tarde do Miller, o craque Miller conosco aqui no Morumbi. Tudo bem, Miller? Tudo bem, J. Júnior. A partida de hoje é muito importante para o São Paulo. São Paulo necessita desta vitória. É claro que vai pegar um adversário difícil. O Ceará não muda treinador, mas não muda a sua equipe. A escalação é a mesma, joga no esquema 4-4-2. E o São Paulo vai sentir a grande ausência do Dagoberto, que é o melhor jogador do ataque. A gente espera que o São Paulo, assim como o Ceará, que são 2 equipes tecnicamente muito boas, que jogam e deixam jogar, que elas possam proporcionar ao torcedor e ao telespectador uma grande partida hoje. Deixa eu ver aqui rapidinho o Adilson Batista. Vai brigar até o fim? É um jogo duro, difícil, o importante é termos aí consciência, sabendo da responsabilidade e da importância do resultado. E já enfrentamos aí só esse ano 3 vezes, né? Então a gente sabe da marcação, do contra-ataque, de alguns jogadores aí que incomodam. E é importante vencer, convencendo, jogando bem. O campeonato está afunilando e todos nós sabemos da importância desses 3 pontos. E o que muda com a entrada do Henrique no lugar do Dagoberto, que vai jogar ali ao lado do Lucas, hein, Adilson? É uma característica diferente, né? O Henrique é também um jogador que tem velocidade, tem boa presença de área, sabe fazer gol. É um atleta jovem que tem muito potencial e vai ser extremamente importante. Obrigado, Adilson Batista. J. Júnior. Muito obrigado, André. Vamos então para o hino nacional aqui no Morumbi. Tá frio aqui em São Paulo, caindo a temperatura. Hoje a temperatura chegou até os 24, 25 graus, mas agora, chegando à noite, a temperatura vai caindo. Faltava ali o Rogério Ceni, estava ali no bate-bola, e agora o hino nacional.
Tá aí, portanto, o hino nacional para São Paulo e Ceará, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Vamos então apresentar as escalações. Tá aí a formação do São Paulo que vai num 4-4-2. Rogério Ceni, o goleiro. Pires na lateral direita, número 23. O João Felipe joga ali pelo meio, tem a 21. Rodolfo, 4. Rodolfo e João Felipe ali pelo meio. Juan, da lateral esquerda, meia dúzia. Vamos lá para o meio de campo. Meio de campo do São Paulo que tem o Wellington, número 5. Tem o Casemiro, número 8. Carlinhos Paraíba joga com a 20. E temos o Cícero com a 16. Aí tem o Lucas e tem também o Henrique, número 17. Esse é o time do São Paulo para pegar o Ceará. São Paulo está querendo a liderança. Vamos agora para o Ceará. Ceará que tem o goleiro Fernando Henrique. João Marcos, número 2. Fabrício com a 3. Thiago Matias, número 4. O Vicente pela lateral esquerda, meia dúzia. Meio de campo tem o Michel, 5. Rudinei, número 8. O Heleno com a 7. O Thiago Humberto é o 10. E aí temos os dois jogadores de frente, né? O Oswaldo, número 11. E o Washington é o 9. Aí, portanto, o time do Ceará, do técnico Estevão Soares. Wagner Mancini saiu, entrou Estevão Soares para dirigir a equipe do Ceará. Tá aí o árbitro da partida, o Pablo dos Santos Alves, ele é do Espírito Santo, com o gaúcho Altemir Hausmann e o catarinense Carlos Berkenbrock. Jota, deixa eu ver aqui o estreante da tarde, o Estevão Soares. Independente da performance do São Paulo aqui, se ela é boa ou é ruim, nós é que temos que jogar futebol. Trabalhamos bastante na terça, aliás, na quarta e na quinta, o sistema de marcação, priorizamos isso. Priorizamos também o contra-ataque, a posse de bola. Depende da postura do Ceará. E nós viemos para procurar vencer a partida. Tá certo, obrigado aí, o confiante Estevão Soares. J. Júnior. Tudo pronto. Aí o árbitro do Espírito Santo, ele é aspirante ao quadro da FIFA, o Pablo dos Santos Alves. Torcida do São Paulo animada, hein? São Paulo, terceiro colocado, 41. Aí o Carlinhos Paraíba. Corinthians, o líder, 43. O Vasco, 42. São Paulo, 41. E aí aparece o Botafogo com 40 pontos. Tudo pronto. A torcida do São Paulo está cantando agora o nome do garoto Casemiro. Pablo dos Santos Alves apita. Começa o jogo aqui no Morumbi. Quinta rodada, segundo turno do Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2011. São Paulo tem a primeira posse de bola, Rodolfo já rolando lá pro João Felipe. Aí o Pires. Começo de jogo aqui no Morumbi para São Paulo e Ceará. Ceará que no retorno ainda não ganhou, né? Nas 4 rodadas desse segundo turno, o Ceará não ganhou. E aí começa a preocupar a torcida do Vozão, né? O Ceará é o 15º colocado. Chegando aqui o Juan. Jogador nesse movimento, a bola chega no Carlinhos Paraíba. Juan. E a torcida do São Paulo continua cantando o nome de todo mundo, até do treinador. Arriscava lá o João Felipe. Para o time do São Paulo, a bola está voltando para o Rodolfo. Toque de primeira bonito do Juan. Esse é o garoto Wellington. Bola ajeitada para o Juan. Wellington. Vira o jogo. Mandou lá na direita para o Pires. Vai levantar, levantou, toque! Bola bateu na trave! Que chegada do São Paulo com 1 minuto e 20 segundos. E o garoto Henrique estava lá para tentar fazer. Vamos ver. O goleiro toca na bola, ela bate na trave. Miller, quase o São Paulo faz 1-0. Foi uma bonita cabeçada do jogador do São Paulo. É que bateu na trave e o goleiro Diego do Ceará teve sorte.
Escanteio batido, bola para dentro, subiu, tocou de cabeça ali o zagueiro Fabrício. Leva um grande susto a torcida do Ceará nesse comecinho de jogo aqui no Morumbi. Tá marcada essa falta aí, favorecendo a equipe do Ceará. Tá aí o garoto Lucas que cometeu a falta. No primeiro turno lá em Fortaleza, o São Paulo ganhou 2-0 para o São Paulo. Veja aí o Rodolfo marcando o Washington. Aquele cabeça exatamente do Washington. Rodolfo lá atrás, domina o Juan. Casemiro ajeitando ali para o Wellington. Esse é o João Felipe. O garoto está com personalidade. Casemiro ali pelo meio. João Felipe. Teve falta, o árbitro abriu os braços, deu a vantagem para o time do São Paulo. Agora não, né? Agora ele pegou uma falta do Thiago Matias. Tá aí o árbitro do Espírito Santo, Pablo dos Santos Alves. Esse árbitro deve ter uns 2 metros de altura, hein, André? Tem altura de jogador de basquete fácil. Esse fala de cima para baixo com todos os jogadores aí da partida. Paraíba. Juan. Paraíba. Juan. Por baixo ele toca na bola. O Ceará agora que reclamou uma falta ali no Oswaldo. Wellington. Daqui a pouco a gente vai ver o banco do São Paulo. Casemiro vacilou. Ele vacilou. Olha o Rudinei. Boa bola rolada. Atenção. Chute pro gol. Quem bateu foi o Thiago Humberto. Vamos ver o banco do São Paulo. Aí, ó. Denis, Jean, Rivaldo, Marlos, Xandão, Rodrigo Caio, William José. Daqui a pouco a gente apresenta o banco do Ceará, do técnico Estevão Soares. Juan. Falta do João Marcos. O Paulo vacilou de novo ali pelo meio. Tá chegando o Vicente. Essa lateral esquerdo da equipe do Ceará. Chega ali pela esquerda. Tomou a bola dele, João Felipe. Como a galera já tá gostando e muito do zagueiro, né? Aplaudiu. Já tem até apelido, viu, Jota? É. Blackenbauer. Blackenbauer. Olha aí o João Felipe. Mostramos aqui uma fisionomia fechada, concentrado ali o zagueiro. Rodolfo. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio, jogos das 6 horas deste sábado. Wellington. Bola na frente para ele. Olha o garoto aí. Thiago Matias. Subiu o Washington, subia com ele. Rodolfo, ele marcou uma falta do zagueiro do São Paulo. Primeiras observações do Miller com bola rolando aqui no Morumbi. O Ceará volta todo no seu campo de defesa, dificultando o ataque do São Paulo, principalmente na saída pelo meio-campo com o Wellington e o Casemiro. O São Paulo precisa que o Lucas, lá na frente, se movimente mais para poder pegar essa bola e partir para cima. O Ceará joga inteligentemente, porque espera o São Paulo, quando rouba essa bola, sai no contra-ataque. Tanto é que quase num contra-ataque com o Rudinei, dando uma bola muito boa para o Oswaldo, quase que faz o gol. O Rodolfo está sentindo um probleminha no ombro. Tá aí o Adilson Batista. O Bandeira já tinha marcado impedimento, que o São Paulo já bateu. João Felipe. São Paulo tem 12 vitórias, 5 empates e 6 derrotas nesse Campeonato Brasileiro. Rodolfo. Oswaldo. Bola tocada aqui para o Rudinei. Thiago Humberto. Trabalhando a bola, tocando para o João Marcos. João Marcos recuando ali para o Fabrício. Esse é o Thiago Matias. Ceará ganhou 7, empatou 6. O Ceará tem 10 derrotas no campeonato. Está marcada uma falta lá no Heleno. O Vicente também depois caiu, mas ele marcou a falta antes. Falta do Wellington. O Ceará jogando fora de casa, Jota, só tem uma vitória. E é daquelas vitórias que os times que buscam a liderança gostam, né? Venceu o Corinthians no Pacaembu.
João Marcos. Lançamento para o Oswaldo. São Paulo tem que tomar muito cuidado com ele. Bola para a área. Falta do atacante. Falta do Washington. Vamos ver o banco do Ceará. Tá aí o banco. Diego, Edmilson, Boiadeiro, Egídio, Felipe Azevedo, Roger e o Marcelo Nicásio. Aí alguém poderia perguntar e o André Hernan vai responder já já. Olha o Heleno. Saiu bem o Heleno. Falta. Antes do André responder, tem gol, o primeiro gol da rodada, hein? Elton. 1-0 para o Vasco. Vasco 0 Grêmio. O Vasco neste momento é o líder do campeonato. Tá chegando lá pela esquerda Vicente. Aí foi bloqueado, escanteio para o Ceará. Pergunta a seguinte, André, por que o Marcelo Nicásio está no banco? Ele está voltando de lesão, ele ficou 3 partidas fora, né? Ainda era o Wagner Mancini, o treinador, quando ele se machucou. E aí está voltando aos poucos, ainda não está na melhor condição, teve uma lesão muscular. Por isso hoje fica como opção, já que o Washington entrou para suprir a ausência dele e foi muito bem, segundo Estevan Soares. Olha que bolo de jogadores ali, ó. Escanteio batido pelo Oswaldo. Tenta chegar na bola ali o garoto do São Paulo, Henrique, caiu, São Paulo levava vantagem, agora ele paralisou. Para marcar, falta no Henrique. Tá aí o Pablo dos Santos Alves do Espírito Santo. Portanto, neste momento, o Vasco assume a liderança. O Vasco fez 1-0 no Grêmio, chegou a 45 pontos neste momento, contra 43 do Corinthians. E neste momento, São Paulo 42. Pires. Thiago Humberto. Heleno. Rudinei. Colocando na esquerda lá para o Thiago Matias. Tá frio e São Paulo tá 0-0 aqui no Morumbi. Daqui a pouco você vai ver como é que fica o topo da tabela, né? Os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. João Marcos. Carlinhos Paraíba não conseguiu, a bola saiu em lateral. 0-0 Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, 0-0 aqui no Morumbi, Vasco 0 Grêmio. Vamos ver a chegada agora da equipe do Ceará com Heleno. Wellington sofre a falta, dá pra gente ver a classificação do campeonato aí neste momento, ó. Dá uma olhadinha aí, você vai ver que o Vasco agora é líder, 45, Corinthians 43, São Paulo 42. Aí aparece o Botafogo e depois o Fluminense. São os 5 primeiros. Mostramos os 5 primeiros, né? Porque o Vasco já está na Libertadores 2012, campeão da Copa do Brasil. Aí abre uma vaga, né? Para o 5º colocado. Rudinei. Esperou o João Marcos. Voltando lá para o Thiago Matias. Ali pelo meio, Fabrício. Subiu o Rodolfo. Casemiro. São Paulo vai tentar trabalhar ali a partir do meio do campo. Torcida empurra. Falta no Cícero. Bandeira marcou e o árbitro confirmou. Falta para o São Paulo bater lá pelo lado direito. Aí o goleiro Fernando Henrique. Você está vendo aí o lance de área, né? Porque temos a falta, mas a gente viu aqui o Rogério Ceni chegando até o banco, né, André? Para receber um recado do Adilson. Já já eu passo o recado. Legal. Carlinhos Paraíba coloca ali. Oswaldo. Vai tentar um contra-ataque agora a equipe do Ceará. Vicente na frente e colocou errado para o Oswaldo. Pois não, André. O recado do Adilson Batista para o Rogério, né? Acaba sendo um recado
terceirizado, vamos dizer assim, né? Ele está pedindo, o Adilson Batista quer que o Henrique abra para ser com opção pelos lados do campo. E está pedindo para o Cícero se desmarcar, já que ele é vigiado de perto pelo Michel. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Miller. Olha o Henrique. Bateu na bola Thiago Matias. Rodolfo ajeitando ali no meio para o João Felipe. Uma indecisão entre o João Felipe e o Pires. Além do toque de cabeça que não foi bom, né? Casemiro. Tá valendo, hein? Bandeira deu posição legal para o Henrique. Saiu a bola ou não? Não, Bandeira disse que não. Jogo movimentadíssimo aqui no Morumbi. Aí o Rodolfo. Brasileirão 2011, torça aqui. Vivo Direto, comunicação direta e ilimitada em todo o Brasil. Juan. Ainda Juan. Paraíba. Carlinhos Paraíba. Toca no meio ali para o Casemiro. João Felipe quer jogar também. Casemiro com ela. De pé esquerdo, tentou levantar para o Juan. Miller, 13 minutos de jogo, Miller. O jogo é equilibrado. O Ceará joga bem, porque joga praticamente com 3 volantes, quando não tem a posse de bola. E nisso que o André acabou de falar, Jota, é o seguinte: o Henrique e o Lucas, principalmente o Henrique, ele não pode abrir antes de receber o passe. Ele tem que abrir junto com o passe que ele vai receber. Assim ele vai ser uma surpresa. Porque se ele abrir antes, ele deixa de ser surpresa e é facilmente marcado pelo jogador do Ceará. Vimos ali o Estevão Soares. São 2 treinadores aqui hoje que foram zagueiros. O Adilson Batista e o Estevão Soares. Estevão Soares por muito tempo foi zagueiro de São Paulo. Campeão brasileiro até, né? São Paulo campeão brasileiro de 1977. Aí o Adilson. Continua 1, Vasco 0, Grêmio. Udinei. Paraíba ficou no chão. João Marcos. Carlinhos Paraíba. Juan. Olha o Juan. Acabou dando um presentaço lá para o Vicente. Desarmou, né, o ataque do São Paulo. João Felipe. Paraíba. É que Juan, Jota, ele tem um grande defeito. Ele passa da linha da bola. Você pode ver que nessa jogada, todas as jogadas que o Juan pega na bola, ele corta para o meio, para o seu pé ruim. Ele tem que ser mais agudo. Elias Paraíba. Rodolfo. Essa bola chega aqui no Rudinei. Olha o Rudinei. O Oswaldo está se mexendo. O Washington está escondido. Bola colocada para fora pelo Rodolfo. Neste momento o Vasco lidera o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai derrotando o Grêmio. 1-0. O do Elton lá em São Januário. Fazendo arremesso o João Marcos. Aí o lateral do Vozão. Ceará. João Marcos coloca na frente. Proteção do Juan. Está marcada uma falta ali do Heleno. Brasileirão 2011. Torça aqui. Fiat Cinquecento. Tem tudo que um carrão tem. Amanhã você acompanha exclusivo no Premiere e no Premiere HD. Amanhã, Botafogo e Flamengo a partir de 3:45 da tarde. Pires. 0-0 São Paulo e Ceará aqui no Morumbi. Ceará nunca derrotou o São Paulo jogando aqui no estado de São Paulo. João Felipe. Bola no meio para o Rodolfo. Juan. Rodolfo.
Gira o corpo, protege, sai jogando com o Rogério Ceni. Qual o melhor time do Brasil? Você acessa www.melhortimedobrasil.com.br e descobre. Thiago Matias. De zagueiro para zagueiro. João Felipe. E ele perdeu no tranco ali, hein? Perdeu para o Oswaldo. Tá chegando o Vicente ali pela esquerda. Chegada boa do Ceará. Bola para a área. Que susto para a defesa do São Paulo agora. E agora a torcida empurra o garoto. E lá vai ele, ó. É ele, é o Lucas. Apareceu o Fabrício. Tá aí o Lucas, correu lá para pegar a bola para fazer o arremesso. Pires. Lucas. Aí o garoto, ao seu estilo, na sua característica, parou ali no Thiago Matias. Vicente caiu, perdeu a bola. Bola do Pires aqui no meio para o Wellington. Recebendo Juan. Primeiro tempo no Morumbi. Quinta rodada do retorno. Juan, olha, se ele tivesse o pé direito bom, hein? Fabrício tirou. Bola bateu ali no Rudinei. Toque de cabeça, bate na bola. Esquisito ali o Fabrício, mas aliviou. Começo para o time do São Paulo. Juan levantou e o goleiro Fernando Henrique na bola. Aí o Fernando Henrique, você viu ali o goleiro. Thiago Humberto lá com o Vicente. Coloca na frente para o Oswaldo. Oswaldo deu corte no primeiro. Fez ali uma bela jogada. Bola para dentro. Washington foi travado pelo Carlinhos Paraíba. Que chegada do Ceará agora. Heleno. Thiago Matias. João Marcos. O jogo não para, hein? Pouquíssimas faltas na partida. Washington tocou. Rodolfo tenta se recuperar. João Marcos. Vasco vai derrotando o Grêmio. Vai assumindo a liderança do campeonato. 1-0 Vasco. Heleno. Vicente arruma, bate, a bola vai para fora. Brasileirão 2011, torça aqui. Pênalti Polipima, a camisa que não cola no corpo. Estamos aí na passagem de 19 para 20 minutos, é o primeiro tempo. 0-0. João Felipe. Rodolfo. Carlinhos Paraíba. Wellington. João Felipe. São Paulo que eliminou o Ceará pela Copa Sul-Americana. Chegou ali o Fabrício. Thiago Humberto. A bola foi ajeitada ali para o Michel. Thiago Humberto. Michel. Wellington perto. Falta. O Adilson Batista chamou a atenção agora do Lucas, pedindo para ele o seguinte: olha, aproveita que você não tem uma marcação individual e vai para cima deles. Olha que descuido na zaga do São Paulo. Vicente levantou, subiu. Carlinhos Paraíba. São Paulo parou e o Ceará bateu rápido. Casemiro. Chegou por baixo ali o zagueirão. O Pato esperou tudo ali para ver se tinha vantagem ou não. Rudinei. Vicente. Levantou para o Washington. Toque de cabeça. Rogério pega. Ceará joga com personalidade. Miller. É isso aí, Jota. O São Paulo joga mal porque carece de um jogador de armação,
no meio de campo. O São Paulo não tem esse jogador. E o Ceará marca bem a equipe do São Paulo, espera o São Paulo no seu campo de defesa e quando tem a posse de bola, está vendo o espaço que o São Paulo está deixando e começa a atacar e começa a criar jogadas de perigo para o gol do Rogério Ceni. O Ceará já chegou mais perto do gol do que o São Paulo. Você viu ali que o Ceará já fez 4 jogadas na linha de fundo, chegando na linha de fundo. São Paulo, nenhuma. 0-0, tá 0-0 também Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Vicente, Michel deixando ali pro Heleno. Rivaldo, hein? A torcida tá pedindo o Rivaldo. Oswaldo. Isso com 22 do primeiro tempo. Oswaldo com a bola. Jogador que está fazendo um belíssimo Campeonato Brasileiro. Coloca na frente para o Vicente. Insistiu, ganhava, ganhou, vai levantar, levantou. Que bola para a pequena área, hein? Mais um susto ali para o Rogério Ceni. E agora tem falta ali. E o Pires e o Juan, que são os laterais do São Paulo, o Pires pelo lateral direito e o Juan lateral esquerdo, a gente está vendo um lance aí de perigo no ataque do Ceará, na cabeçada do Washington. Os dois jogadores estão jogando mal, porque o Juan agora está fazendo a posição de meio de campo e o Carlinhos Paraíba recua para fazer o lateral esquerdo. E o Pires está acompanhando agora mano a mano, homem a homem, o Oswaldo, mas só que ele não acompanha até o final. Tanto é que essa jogada do Oswaldo pela ponta esquerda ali, do lado direito da defesa do São Paulo, foi feita pelo Oswaldo. Juan. Carlinhos Paraíba. Wellington. Coloca na frente ali para o Wellington. Meteu na bola Thiago Matias. Chegava por ali também o Vicente. Toque de cabeça. Era do Michel. Falta? Não. 4 diz que não. Oswaldo. Arremesso para a equipe do São Paulo. Vasco vai derrotando o Grêmio 1-0 em São Januário. Tá 0-0 Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. São Paulo aí com o Juan. Rodolfo. João Felipe. Volta para o Rodolfo. O Borges dos Santos é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Borges já fez 16. E o Leandro Damião é o segundo com 13. Wellington. João Felipe. Brasileirão 2011. Torça aqui. Brahma, o sabor oficial do futebol. Vicente. João Felipe. Falta. No programa do sócio da próxima terça-feira, o Sérgio Lobo recebe o novo técnico do Grêmio Barueri, René Simões. O único técnico que dirigiu seleções masculinas e femininas em competições oficiais da FIFA, hein? Mande a sua pergunta para o René Simões pelo www.sociopremier.com.br. Carlinhos Paraíba com o Juan. Tá na frente para o Henrique. Tem 2 ali com ele, ó. Dobrou a marcação em cima do garoto do São Paulo. E aí ele foi obrigado a cometer a falta, né? O Adilson Batista, ele teve uma conversa muito franca com o Lucas, que segundo o técnico São Paulino, ele teve uma queda de rendimento depois das convocações para a seleção brasileira e principalmente depois do fracasso do Brasil na Copa América. E o Lucas disse para ele, olha, realmente eu não estou indo muito bem. E o Adilson Batista reconheceu que o jogador disse que agora é a hora de virar a chavinha e focar no São Paulo. Oswaldo. Escapa aqui pela direita o Oswaldo, já chegou o Paraíba. É difícil ali para o jogador do Ceará. Carlinhos Paraíba com o Juan. Carlinhos Paraíba, vai embora. Acelera no último. Tentou colocar na frente para o Henrique.
Thiago Matias. Thiago Humberto. Esse é o Thiago Matias. Olha, temos 4 equipes que ainda não venceram no segundo turno do campeonato. Ceará, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. João Marcos. Lateral para o Ceará. O alvinegro, o Vozão. E o Luiz Fabiano, já o André vai dizer quando é que volta. O Luiz Fabiano, já está marcada ali uma falta, Tá aí o Bandeira? Diga aí, André. Olha, ele treinou com o grupo na última sexta-feira, havia uma expectativa para que ele jogasse aqui o jogo contra o Ceará, mas eu conversei com o integrante da comissão técnica, né, o pessoal da fisiologia do São Paulo, e essa pessoa me disse o seguinte: olha, ele já está treinando com o grupo, já pode treinar com bola normalmente, mas ainda não está 100%. E colocou em dúvida a estreia, a grande expectativa de estreia do Luiz Fabiano na próxima quarta-feira contra o Corinthians. Ele até arriscou dizer o seguinte: olha, acho difícil, vamos esperar. Então fica a dúvida para ver se ele joga na próxima quarta-feira, mas dificilmente depois dessa informação. Olha que bola do Thiago Humberto para o Vicente, coloca na área para o Washington, girou, atenção. Que confusão que estava ali na frente do Rogério Ceni, hein? Quase que a bola sobrou para o Rudinei. Wellington. Carlinhos Paraíba. Você está conferindo aí a marca de 28. Cícero. Paraíba. Rodolfo. Amanhã você acompanha exclusivo no Premiere e no Premiere HD, Botafogo e Flamengo amanhã a partir de 10 para as 4 da tarde. 13 passes errados do São Paulo, 5 do Ceará. Juan. Conseguiu levantar, levantou, toque de cabeça do Thiago Matias. Aí o zagueiro Thiago Matias, escanteio para o São Paulo. Você está revendo aí o levantamento do Juan. Esses passes errados dos jogadores do São Paulo, Jota, não são passes difíceis de se fazer. Passes fáceis. Olha o Carlinhos Paraíba pronto para bater o escanteio para o São Paulo. Levantou, tirou o Thiago Matias. Vamos ver agora, hein? Arrumou para o pé esquerdo, levantou. Fernando Henrique deu um suco na bola. O goleiro saiu bem. Tinha que definir, né? Colocou a bola pela lateral. Juan. Paraíba. Casemiro. Ajeitou ali para o Wellington. Tentava fazer a jogada com o Cícero, voltou para ele. E aí ele marcou uma falta contra o Ceará. Falta do Oswaldo. E o Rogério Ceni conversando aí com o Wellington. Olha aí, ó. Lá no meio do campo esse papo, hein? Esse papo é lá no meio do campo. Ele não tem que conversar com o Wellington, ele tem que conversar com o Pires, que está jogando pelo meio, e o Adilson mandou o Casemiro marcar o Vicente, a descida do Vicente, ou a abertura do Oswaldo ali na lateral direita da defesa do São Paulo. Esta é a dificuldade que o São Paulo está encontrando, porque o Ceará está fazendo boas jogadas por ali. Tá aí o Rogério. Carlinhos Paraíba saiu dali e o Rogério vai bater. Primeiro tempo aqui no Morumbi, 0 São Paulo, 0 Ceará. Rogério Ceni levantou. Thiago Matias. Paraíba. Oswaldo. Thiago Humberto. João Marcos. Thiago Humberto. Saiu bem do Pires. Aí ele tinha o Rodolfo pela frente. Quer dizer, tinha um muro ali na frente, né? O corpo do Rodolfo. Rudinei. Liberdade para o alvinegro. Vicente trabalhando lá pela esquerda com Oswaldo. Wellington.
Casemiro. O Ato marcou a falta. Falta do Rudinei no Casemiro. Continua 1 para o Vasco, 0 Grêmio. São Januário, o Vasco assume a liderança do campeonato. Juan. Escapou bem, escapava bem do Rudinei, né? Rudinei cometeu uma falta no Casemiro agora há pouco lá no meio do campo e agora comete a falta no Juan. Carlinhos Paraíba ajeitando. 32 minutos do primeiro tempo. Tá aí o Paraíba. O Henrique marcadíssimo lá dentro. Vai autorizar o Pablo dos Santos Alves. Apitou. Paraíba levantou. Oswaldo estava aqui pelo meio. A bola saiu lá em arremesso. O Bandeira está dando arremesso para o São Paulo. O Lucas está com a bola. O Ato marcou a falta. O Bandeira deu lateral. O Ato marcou a falta. Está lá perto da bola para bater o Lucas. 0 a 0 Morumbi. Wellington. João Felipe. Colando para o Rodolfo. Juan. Cícero. Paraíba. Cícero. Ali pelo meio, toque do Lucas. Quem tirava era o Heleno. Rudinei. Thiago Humberto com o braço. O Paulo já bateu. Wellington. Cícero. Subiu, tocou de cabeça. O Heleno. Nenhum cartão neste primeiro tempo, até agora, portanto, tudo zerado. São Paulo não tomou, Ceará também não. Pires. Dois jogadores ali na marcação, ó, bloqueando ali o jogador do São Paulo. Bandeira está dando arremesso para o São Paulo, Vicente protestou ali. Tá aí o Pires. Vai receber de volta ou não? Aí a galera gostou, né? A torcida do São Paulo. A jogada do Lucas. Wellington. Lucas. Casemiro. Ceará marcando. São Paulo tentando achar um espaço para infiltração, né? Wellington. Paraíba. Cícero. Juan. Um jogo estudado, né? Juan. Thiago Matias. João Felipe comete a falta ali. Brasileirão 2011. Torça aqui. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Essa é a jogada do Lucas que a galera do São Paulo gostou muito. Para você ter uma ideia, Jota, a torcida do São Paulo vibrou com este drible do Lucas. E foi um drible para trás, não foi um drible objetivo. Heleno. Thiago Humberto. Vicente coloca na frente uma bola difícil lá para o companheiro dele. Amanhã você acompanha exclusivo no Premiere e no Premiere HD. Amanhã, a partir de 10 para as 4 da tarde, Botafogo e Flamengo. Fabrício. Michel tocou essa bola na frente. Thiago Humberto. Trabalha com a sua canhota. Bola para o Oswaldo. Tá chegando aqui o João Marcos. João Marcos tem o Rodolfo ali. Falta. Brasileirão 2011. Torça aqui. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga. Participe.
Tá esfriando, não tá, André? Bastante, viu, Jota? Durante o dia aqui em São Paulo a gente teve sol, calor e agora a temperatura bem baixa, inclusive eu já até coloquei meu casaco. E tem gol na rodada, hein? Diego Souza faz o segundo do Vasco. Vasco 2, Grêmio 0. Vasco líder. Thiago Humberto. Continua 0-0 Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. João Marcos. Receptou Wellington. Lucas. Juan. Casemiro. Michel vai atrás dele ali. Eu corre pelo menos com ele ali. Casemiro. Olha que bola pro Lucas. Bolão. Pé direito. Arruma. Bate. Fernando Henrique faz uma defesaça e manda para escanteio. Chutaço e grande defesa. Olha aí, Miller. Um bonito chute e uma excelente defesa do Fernando Henrique com a mão trocada. Chega a Juan. Levantou para a área. Dificuldade para a defesa tirar. Mais uma bola para a área. Tentava sair jogando ali o Rudinei. Se livrou da bola o Rudinei, né? São Paulo vai dar um arremesso lá. Aí as finalizações para você na partida. 4 do São Paulo, 3 do Ceará. Lucas. Escapava do Heleno. Falta. E agora vem cartão para o Heleno. Acho que nem tanto pela falta, né, Miller? Mas porque ele deu um bico na bola ali, revoltado com a marcação lá. E ele, o árbitro fez aquele negócio do rodízio lá também, né? Cartão pro Heleno. O árbitro sinalizou lá que, né? Você fez uma falta aqui, fez outra lá, fez uma não sei aonde. E a falta nem foi para cartão, foi uma falta normal. É que o árbitro deixou bem claro, né? O número de faltas, o rodízio, você levou o cartão. Primeiro cartão da partida, hein? Pro Heleno. Aí o Lucas para bater a falta. O São Paulo vai para a área do Vozão. Levantamento bom. Toque de cabeça para fora. Casemiro subiu bonito e a bola passou perto da trave. Vamos ver por este ângulo aqui, ó. Fernando Henrique estava ali, estava sob controle, né? Mas Fernando Henrique bateu. São Paulo cometeu 3 vezes mais faltas que o São Paulo. 21 faltas cometidas pelo Ceará, né? São Paulo cometeu 7. Agora está marcada uma falta aí, favorecendo a equipe alvinegra do Vozão. Veja aí o Juan. Quase 40 minutos do primeiro tempo. João Felipe. Tentativa do Thiago Humberto ali. Conseguiu tocar para o Washington. Rolou na esquerda. Chute para o gol. Olha a sobra. Rodolfo tirou da pequena área. Quase o gol do Ceará aqui no Morumbi, hein? Vamos ver de novo, ó. Dá uma olhada, Miller. Chute lá da esquerda, defesa do Rogério. E o Rodolfo tirou dali de qualquer maneira. De novo a defesa do São Paulo ficou olhando. E o ataque do Ceará se movimentou e se aproximou com grande perigo ao gol do Rogério Ceni. Vai bater o Rogério. Próximo meio de semana teremos rodada do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo joga na quarta-feira contra o Corinthians aqui no Morumbi. Ceará vai jogar aqui em São Paulo contra o Palmeiras na quinta-feira. Jogo no Canindé, né, André? Ceará e Palmeiras, Palmeiras e Ceará. Pacaembu. Pacaembu? Ok. Essa era para dividir ali, hein? Cícero reclamou uma falta, o árbitro não deu bola para ele, não. Oswaldo. Trabalha bem o Oswaldo. Thiago Humberto. Vicente, devolução para o Thiago Humberto. Arrumou, rolou, atenção, Washington.
Quando ele ia finalizar, tinha o João Felipe ali. É que o Thiago Humberto, era ele para finalizar. Ele demorou muito, esperou o Washington passar, o Washington passou, também demorou e o João Felipe chegou na cobertura. Paraíba. Cícero. 41 minutos do primeiro tempo. Juan. Vasco é líder do campeonato. O Vasco vai fazendo 2-0 no Grêmio. Juan. Bola tocada aqui para o Paraíba. Carlinhos, Paraíba. Olhou lá para a área, levantou o toque. Gol! É do São Paulo, do baixinho Juan. 42 minutos do primeiro tempo. A defesa do Ceará não acompanhou e não acreditou ali no garoto Juan, né? E aí ele cabeceou para baixo, nenhuma chance para o Fernando Henrique. 1-0 para o São Paulo aqui no Morumbi. O São Paulo, Jota, chegou 4 vezes com perigo no gol do Ceará. E nessa quarta vez o Juan fez o gol. Para mim o Fernando Henrique deveria ter saído porque a bola ela foi até a pequena área. No lance anterior, em que a bola veio aqui fora da pequena área, o Fernando Henrique saiu e deu continuidade à trajetória da bola. Na minha opinião, ele poderia ter saído e tirado a trajetória da bola. Segundo gol do Juan com a camisa do São Paulo. 21º jogo dele esse ano. E não precisa ser nenhum grandalhão para fazer gol de cabeça na área, né, Jota? Ele tem 1,66 m. Uma bola bem levantada, bom posicionamento, né? E aí o Juan fez 1-0, tá com a bola aí o Juan. Foi um vacilo da defesa do Ceará, Jota, porque a defesa do Ceará, com o Fabrício e o Thiago Matias, são jogadores altos. E o Juan é muito mais baixo que eles. Dentro da pequena área, o Juan cabeceou essa bola. Nós vimos ali o árbitro Pablo dos Santos Alves dizendo ali para o quarto árbitro que não tem acréscimo não. 44. Neste momento o Vasco é líder, o São Paulo é o segundo, o Corinthians está caindo para a terceira posição. Arremesso lá para o time do São Paulo, Thiago Matias reclamou. São Paulo marcou aos 41. De 41 para 42 o gol do Juan, nesse esforço supremo aqui, ó, para chegar na bola. E a galera delirou, né? Cícero. Casemiro. Olha que bola perigosa! Gol! Pires para o São Paulo. 44 minutos do primeiro tempo. A bola passou por todo mundo, hein? O Pires lá do outro lado acreditou. Você tá revendo, ó. Ele acreditou e aí matou o goleiro. São Paulo faz o segundo no Ceará. Mais uma vez a defesa do Ceará vacila. O Vicente vacilou. E o Pires ou antecipou e acabou fazendo o gol. Interessante o futebol, né, Jota? O São Paulo não apresentava um grande futebol, mas em 2 ocasiões seguidas faz 2-0. E agora o Pablo dos Santos Alves do Espírito Santo encerra o primeiro tempo aqui no Morumbi. São Paulo marcou aos 42 e aos 44 para fazer 2-0 no Ceará. São Paulo faz 2-0 com 2 laterais, né? Com 2 alas. Primeiro do Juan, o segundo do Pires. Rogério Ceni vai ali conversar com o árbitro. Vai cumprimentar ali o árbitro lá. Conversando ali com o árbitro Pablo dos Santos Alves, capitão do time do São Paulo. André Hernan já está posicionado. Pois não, André? Pois é, vamos ver os jogadores do São Paulo que estão saindo aqui. Vamos conversar com o Juan, que está chegando aqui para conversar com a gente. Não estava dando nada certo, né? Em 2 lances, o jogo está quase que liquidado. Não, nada certo não. O time vinha jogando bem. Tomamos alguns sustos no contra-ataque. Acho que é normal pela qualidade da equipe do Ceará. E o time está bem, criou algumas chances no começo do jogo, um volume bom de jogo. E por essa insistência a gente conseguiu fazer o gol. Tá aí o Juan, eu vou falar com o Pires também.
Primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. O primeiro gol meu o importante é que o time está ganhando, né? Está jogando bem e está ganhando. Agora, num momento que o São Paulo não vinha jogando bem, né, Pires? Consegue já falar bem em português? Consegue. Eu acho que o São Paulo trabalhou bem a bola. O Ceará também chegou ao gol, mas nós que fazemos o gol, né? E contento por o gol meu. A esposa está grávida, hein? Ela está grávida, amanhã nasce o meu filho. Olha aí o que presentaço, hein, Jota Júnior? Amanhã nasce o filho dele, fez um gol, o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Jota. Legal, legal. A gente está mostrando de novo. Muito bem, estamos de volta aqui ao Morumbi. São Paulo vai derrotando o Ceará pelo placar de 2-0. Miller fala deste primeiro tempo. São Paulo só decidiu no finalzinho, né, Miller? É isso aí, Jota. O São Paulo não fez, em termos de desempenho, um primeiro tempo bom. O que a gente pode dizer foi que o São Paulo foi mais competente do que o Ceará em termos de finalização, porque fez 2 gols em 2 minutos. O Ceará jogou bem o primeiro tempo. O time do Estevão Soares marcou no meio-campo muito bem a equipe do São Paulo e saía muito bem nos contra-ataques. O que faltou ao Ceará foi ser decisivo, foi criativo, mas não foi decisivo. Faltou a bola entrar, o que pode se dizer do Ceará nesse sentido. Agora, o São Paulo achou 2 gols, com o Juan, que é pequenininho, e com o Pires. O Pires não foi uma vez no fundo. A primeira que foi, ele antecipou o Vicente, porque o Vicente esperava que ele passasse por fora, e ele entrou por dentro e fez o segundo gol do São Paulo. Agora, vamos ver o comportamento do Ceará nesse segundo tempo, porque fez um bom primeiro tempo. O São Paulo fez 2 gols. Em termos de resultado, tá bom, só que o desempenho precisa melhorar. São Paulo e Ceará voltam com as mesmas formações. Muito bem, vamos então para o segundo tempo aqui no Morumbi. São Paulo 2, Ceará 0. Vai autorizar ali o árbitro do Espírito Santo. Vai começar o segundo tempo aqui no Morumbi. Esperando todo mundo se acomodar ali nos respectivos bancos. Ele apita, começa o segundo tempo aqui no Morumbi de São Paulo e Ceará pelo Brasileirão 2011. 2-0 para o São Paulo, é a 24ª rodada e a 5ª rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. André Hernan já informou, né, que não temos alterações para o segundo tempo. Michel chutou, a bola bateu no jogador do São Paulo, mas o árbitro está dando arremesso para a equipe do São Paulo. Vasco vai derrotando o Grêmio, está 2-0 para o Vasco, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro 0-0 em Goiânia. Wellington. Aí o João Felipe. Pires. Garoto Henrique. Casemiro. Na frente para o Henrique, que bolão, hein? Chegou, dominou. Vai encarar o marcador ali. Olha o Henrique. Levantou, bola boa. Subiu lá o Cícero para fazer de cabeça. A bola passou à direita do Fernando Henrique. Olha aí, Miller. É que o Cícero tem muita boa impulsão. Ele antecipou o João Marcos e quase faz o terceiro gol. Perdão, o Michel que estava no lance. Mal começou o segundo tempo e o São Paulo já chegou com um perigo ali na cara do Fernando Henrique. E agora tem uma falta favorecendo a equipe do Ceará, falta cometida pelo Juan. Primeiro turno foi 2-0 para o São Paulo pela Copa Sul-Americana, pouco mais de um mês aqui, né? São Paulo eliminou o Ceará da Copa Sul-Americana, São Paulo venceu por 3-0. Olha o Rudinei. Rudinei vai bater, pega mal. O convidado do programa Camarote deste mês é Marcelo Guimarães Filho, presidente do Bahia. Clube de uma das torcidas mais apaixonadas e presentes, né, do futebol brasileiro. Não perca, quinta-feira, dia 22, 11 da noite. Mande a sua pergunta para o presidente do Bahia pelo www.sociopremier.com.br. Tem um puxão de camisa ali. O Washington puxou a camisa do zagueiro de São Paulo, Rodolfo. Esse domingo, Botafogo e Flamengo, no Premier e no Premier HD.
exclusivo para você, Botafogo e Flamengo, a partir de 3:10 da tarde. Thiago Matias, Pires, Wellington. Thiago Matias interceptou, lateral para o São Paulo. Aí o garoto Wellington, atento ali ao arremesso do Pires. Casemiro, Thiago Matias, Rudinei. Paraíba foi mal. Michel. Esse é o Heleno. Só atendeu o rapaz lá, né? Uma bolada nele no Lucas, olha lá. A orelha. Fabrício. Esse é o Rudinei. Heleno. João Marcos devolveu para o Heleno. É um presente para o Cícero. E vem o São Paulo. Ele vai para cima do Fabrício, hein? Aí o Lucas, boa bola. Casemiro bate. O garoto do São Paulo agora encheu o pé e quase que ele coloca no canto. Dá uma olhada como é que foi a jogada do Lucas e a finalização do Casemiro. A bola bate na parte de fora do seu pé, por isso que ela sai e vai para fora. Neste momento o Vasco lidera, São Paulo é o segundo colocado, Corinthians é o terceiro, Botafogo é o quarto, Fluminense é o quinto, são os 5 primeiros. Juan. Michel lá com o Lucas. Escapava do Michel, tomou a falta. Ou não? Vamos ver se ele deu lateral, né? Se deu lateral é pro Ceará. Tá aí o lance, ó. Arremesso para a equipe do São Paulo. Rodolfo. Esse é o João Felipe. Rogério toca. Rodolfo. Estamos vivendo a 24ª rodada. Serão 38, é a 5ª rodada do segundo turno. Rodolfo. Puxada bonita. Falta. Tá caído aí o zagueirão do São Paulo. Falta cometida pelo Oswaldo. Nesse domingo teremos Botafogo e Flamengo, Bahia e Fluminense, Avaí e Palmeiras, Corinthians e Santos, Atlético Paranaense e Figueirense, Inter e Curitiba, Cruzeiro e América Mineiro. Rodolfo, Wellington. Paraíba, Carlinhos Paraíba, Wellington, Casemiro. Toques bonitos agora do time do São Paulo. Cícero. Dá até para bater, hein? Ele arriscava bater pro gol. Wellington. Cícero domina. São Paulo 2-0 aqui no Morumbi. Vasco 2-0 no Grêmio. 0-0 Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Carlinhos Paraíba. Casemiro. Thiago Humberto tomou a bola dele. O Casemiro ficou no chão. O Washington. Olha o Oswaldo. Ceará chega. Quase que ele cai. Oswaldo. Vicente. Oswaldo. Levantou para o Washington. Toque de cabeça. A bola passa perto da trave. Olha, o Casemiro está reclamando ali com o quarto árbitro, enquanto a gente está revendo aqui o toque de cabeça do Washington. E o Rodolfo reclama com toda a razão do Juan. Ele deveria ter feito a cobertura nas suas costas. E o Adilson Batista está dando bronca no Casemiro para ele não falar com a arbitragem, né? O Casemiro está pendurado, se levar um cartão amarelo fica fora do clássico. Heleno. Rudinei. Thiago Humberto. Heleno. São Paulo 2, Ceará 0. Olha aí o Casemiro se movimentando ali. A gente mostrou aqui, ele estava falando ali com o quarto árbitro, né? Antônio Rogério do Prado.
reclamando com o quarto ato uma falta. Tá aí o Adilson. João Marcos. Tá na frente para o Washington. Oswaldo. Deu certo. O Washington ajeitou para o Rudinei. João Marcos. Bola para a área, perigosa. Subiu o João Felipe. Esse é o Thiago Matias. Casemiro. Henrique. Garoto do São Paulo veio buscar a bola aqui no meio do campo. Michel. Brasileirão 2011. Torça aqui. Vivo Direto. Comunicação direta e ilimitada em todo o Brasil. Miller, 8 minutos do segundo tempo. Tá diferente o jogo ou não, Miller? Não, o jogo está equilibrado. O Ceará continua chegando com perigo no gol do São Paulo. E o São Paulo agora explora os contra-ataques. Agora, para explorar os contra-ataques, o Lucas tem que estar bem posicionado. E não é porque está ganhando 2-0 que o São Paulo está jogando bem. Não, tem bons jogadores no banco com o CJ. É o Oswaldo aqui pela esquerda, escanteio. Não é porque está ganhando, Jota, que não tem que mexer o Adilson Batista. Ele tem o Marlos, que é um jogador que puxa bem o contra-ataque. Tem o Rivaldo, que pode cadenciar o jogo e fazer esta ligação para o Lucas e para o Henrique, ou o Marlos se entrar no decorrer do segundo tempo. Escanteio batido, tirou da área o Wellington. Mas a bola ainda é do Ceará. Rudinei tocou, devolvida a bola para ele. Pires mandou lá para o meio do campo. Bola ajeitada aqui para o Vicente. Oswaldo. Deixou para o Rudinei. O Wellington tá ali com ele. Rudinei, o Wellington, caiu ali o Rudinei, o Ato marcou a falta. Falta cometida pelo garoto do São Paulo, Wellington. Olha ele aí. Falta para o time do Ceará. Thiago Humberto bateu. Vicente. João Felipe. Agora foi atropelado ali o Cícero pelo Heleno. Convidado no programa Camarote deste mês é Marcelo Guimarães Filho, presidente do Bahia. Você pode mandar a sua pergunta para o presidente do Bahia, hein? O programa é quinta-feira, dia 22, 11 horas da noite, pelo www.sociopremier.com.br. Rogério Ceni saindo lá com o Juan. Fugindo ali do Heleno, tocando para o João Felipe. Vai conduzindo a bola, vai tentar colocar lá na frente, pegou mal. O Henrique estava se mexendo lá na frente, né? João Felipe não conseguiu fazer a ligação. E aqui a bola saiu, denunciou aqui o Altemir Hausmann, que é o bandeira. Quarto da partida é o Pablo dos Santos Alves, que a gente mostrou ali. Ele é capixaba, né? Aspirante ao quadro da FIFA. Correndo bastante lá o Rudinei. Bateu na bola Juan. Esse é o João Marcos. Rudinei. Escanteio para o Vozão. Olha o Juan aí falando com o time, ó, Miller. Aquela chacoalhada, né? Essa é a reação do jogador que acha que o time parou, né? O Juan abriu os braços ali. Diga, André. Depois dessa cobrança, alteração. Você viu ali a galera do São Paulo. Daqui a pouco Estevão Soares vai mexer no Ceará. Vai bater o escanteio lá o Thiago Humberto. Muita força, hein? Carlinhos Paraíba. Esse é o Pires. Carlinhos Paraíba trabalhou bem o lateral do São Paulo. E agora o Oswaldo puxou o Paraíba pela camisa e está tomando amarelo. Segundo cartão para o Ceará. Pois não, André. Agora sim, a alteração está indo embora. O Heleno com a camisa 7 entra o Boiadeiro com a 14. O Boiadeiro é lateral direito. Com isso, o João Marcos vai passar a fazer a função de meio de campo. Vimos ali a entrada do Boiadeiro.
número 14. Já vamos ouvir o Miller falando dessa alteração do Estevão, né? Logo com 12 minutos, Miller. É uma alteração para reforçar mais o meio de campo. Em termos de ataque não vai mudar muita coisa. Mesmo porque o time do Ceará, o ataque está jogando muito bem. Aplausos, né? Já sabe quem vem aí no São Paulo, né, Jota? Já mostramos aqui, Rivaldo. Conversando com Adilson Batista. Pires. Escapou bem ali o Pires. Casemiro. Olha que bola perigosa. Cícero mergulhava ali na entrada da pequena área para tentar a cabeçada. Juan. Wellington. Daqui a pouco o Rivaldo no jogo. Juan. Olha o Juan. Parou na marcação do Fabrício. Esse é o João Marcos. Rudinei. Estevão Soares fez uma alteração agora há pouco, Miller. E prontamente o Adilson vai colocar o Rivaldo. É porque o São Paulo não tem um meia de ligação. O Cícero não está jogando bem. Deve tirar o Cícero e colocar o Rivaldo. Aí o Rivaldo tem a cadência do jogo, é experiente. E ele pode dar essa assistência pro Lucas e pro Henrique lá na frente. E quem vai embora, na verdade, viu, Miller? É o Henrique com a camisa 17, entra o Rivaldo. E aí ele pode optar ou pelo Cícero mais à frente ou o Rivaldo. Os dois vão se alternar ali. Aí o garoto Henrique retribuindo os aplausos da torcida do São Paulo. E o Rivaldo também retribuindo a galera, né? Que logo no primeiro tempo já pedia a presença dele em campo. Arremesso lá para o Rudinei. 2-0 para o São Paulo aqui no Morumbi. Escanteio para o Ceará. Ceará Sporting Clube. Ceará no ano da Copa do Mundo, né? 2014, vai completar 100 anos de vida. Ceará que tem 40 títulos estaduais. Veja aí o Casemiro. Thiago Humberto vai bater. O árbitro já autorizou. Thiago Humberto levantou. Thiago Matias manda a bola para fora. Brasileirão 2011. Torça aqui. Fiat Cinquecento tem tudo que um carrão tem. Vai se recuperando aí o Rodolfo, né? Quando subiu com o Thiago Matias, sobrou alguma coisa para ele ali no rosto. Tá aí o Rodolfo. Galera do São Paulo neste começo de noite, né? Um começo frio aqui em São Paulo. Temperatura aí já com 15, 16 graus na capital. Rivaldo. Primeiro contato com a bola ali do Rivaldo. Wellington. Casemiro. Olha o Casemiro. Olha o Casemiro. Pé direito do Cícero. Não dava tempo dele ajeitar para o pé esquerdo. Aí ele arriscou com o pé direito. E o chute foi feinho, feinho. E tem gol na rodada, hein? Éder Luiz, Vasco 3, Grêmio 0. Vasco líder do campeonato. São Paulo em segundo, Corinthians em terceiro. Botafogo é o quarto, Fluminense é o quinto. Rodolfo levantou. Fabrício. Rudinei. Michel lá pela direita. Rudinei. Osvaldo tocou mal. Tira dali. Juan e tira mal. Vicente. João Marcos. Vicente. Osvaldo, boa devolução. Vicente arrisca, bate travado ali. Rivaldo. João Marcos apertou para cima do Rivaldo. O ato paralisou e marcou a falta. Amanhã você tem exclusivo no Premiere e no Premiere HD. Amanhã, domingo, a partir de 10 para as 4 da tarde, Botafogo e Flamengo. Rogério. Aquele cabeça lá do Fabrício.
Esse é o número 14 aí, o boiadeiro, né? Que entrou agora há pouco no jogo, entrou no lugar do Heleno. Paraíba, Juan, Paraíba, Rodolfo. Uma bola de segurança lá para o Rogério. Jota, o cartão amarelo que o Oswaldo levou o tira do próximo jogo, quinta-feira, contra o Palmeiras aqui em São Paulo. Rivaldo. Pires. Wellington. Rodolfo. São Paulo marcou aos 42 e aos 44 com seus laterais, né? Juan e Pires. Esse é o placar do jogo. Juan. Rivaldo. Rodolfo. João Felipe. Você está dando uma espiadinha no tempo aí, ó. 18 minutos, segundo tempo. Juan. Pressionado ali pelo boiadeiro. João Felipe. Subiu lá o Thiago Matias. Rivaldo com o peito. Pires. O Bandeira marcou impedimento do Casemiro. Estava voltando da posição de impedimento e o Altemir Hausmann, que é gaúcho, marcou impedimento. Ó, vamos ver se estava. Miller. Não estava. Estava não. Estava praticamente na mesma linha. Errou o assistente aqui. Thiago Matias. Qual o melhor time do Brasil? Acesse o melhortimedobrasil.com.br e descubra. Tem mais um gol no Campeonato Brasileiro. Vitor Júnior para o Atlético Goianiense. 1-0 no Atlético Mineiro. Atlético Goianiense, quando começou a rodada, estava em 11º, agora é o 9º colocado. Thiago Humberto bate. Arremesso para a equipe do Ceará. Daqui a pouco você terá mais uma vez a voz bonita de André Hernan. Ele vai informar mais uma alteração na equipe do Ceará. Daqui a pouquinho. Oswaldo. Thiago Humberto. Oswaldo. João Marcos. João Felipe tira. Oswaldo. Rivaldo não conseguiu dominar. O Lucas tentou inventar ali e acabou dando certo para ele, né? Casemiro. Perdão, Cícero. Cícero vai atravessar o jogo. Vira tudo e manda lá para o Juan. O Carlinhos Paraíba lá pela esquerda. Esse é o Juan. Arrumou para o pé esquerdo. Rivaldo. Casemiro. Lucas está pedindo aqui na direita. Casemiro. Arrisca, bate! Gol! Que golaço! Que espetáculo de gol do Casemiro! Aos 21 minutos do segundo tempo. Que bola, hein? São Paulo faz 3-0 no Ceará. Miller. É um golaço do Casemiro. A defesa do Ceará foi afastando. O Rudinei chegou atrasado. E aí ele acertou um chute. Aquele chute que não tem chances para o goleiro. Quem sabe esse gol agora melhore o futebol do Casemiro na sequência do jogo. Quarto gol do Casemiro, ele fez questão de abraçar o Adilson Batista, que dizia para ele durante a jogada, estava bem pertinho dele, dizendo arrisca, arrisca, e ele acertou um golaço no momento em que o Ceará fez uma alteração, foi embora o 10, Thiago Humberto, está em campo o atacante 16, o Felipe Azevedo. 3-0 para o São Paulo. São Paulo está repetindo o placar do jogo da Copa Sul-Americana, aqui mesmo no Morumbi, quando eliminou o Ceará. Trabalhou bem o boiadeiro. Apareceu Carlinhos Paraíba. Fabrício. São Paulo que está na Copa Sul-Americana, né? Que está esperando agora a definição de Libertad do Paraguai ou La Equidad da Colômbia. Pires. Rivaldo. João Marcos tomou a bola do Rivaldo.
Esse é o Felipe Azevedo que entrou agora. Pires toca, Rodolfo bate de primeira. Trabalhando ali o Cícero. Domina o Rivaldo, 3-0 para o São Paulo, hein? O Vasco vai fazendo 3-0 no Grêmio. São Paulo 3-0 no Ceará. O Atlético Goianiense está ganhando do Galo. 1-0 para o Atlético Goianiense sobre o Atlético Mineiro. Lucas. Perseguido ali pelo Michel. Já deixou o Michel. Deixou também o Thiago Matias. Não, o árbitro fez aquele sinal para o Lucas se levantar. Que não foi falta, não. E não foi mesmo, ele cai sozinho. O Michel não faz nada no Lucas, porque o Michel o acompanhava atrás. Casemiro. Wellington. Aí o garoto do São Paulo tocando para o Pires. Wellington, Casemiro. João Felipe. Segundo tempo aqui no Morumbi, Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Olha o Carlinhos Paraíba como apareceu bem lá pela esquerda. Brasileirão 2011, torça aqui. Pênalti Polipima, a camisa que não cola no corpo. Liberdade total lá para o Carlinhos Paraíba. Juan. Domina por ali o Wellington. Juan. Cícero. Paraíba. Na frente lá para o Juan. O árbitro está dando tiro de meta. O Juan está pedindo falta lá. JC, o público aqui no Morumbi, 23.681. Um excelente público, se a gente contar que o torcedor de São Paulo estava meio... não estava tão empolgado assim com o time, que não vinha fazendo bons resultados aqui no Morumbi. E esse público deve ser ainda melhor, já que o São Paulo joga contra o líder Corinthians na quarta-feira aqui no Morumbi. Rodinei. Michel. Vicente. Michel. Corinthians que pode até recuperar a liderança amanhã. Olha o garotinho do São Paulo ali, que festa que ele faz, né? Corinthians amanhã pega o Santos no Pacaembu, né? Tá perdendo a liderança para o Vasco. O Vasco tá fazendo 3-0 no Grêmio. O campeonato tá demais. Vicente ali com Felipe Azevedo. Felipe Azevedo ainda com a bola, ninguém para ajudar, né? Aí ele tocou para alguém que aparecesse, apareceu o garoto do São Paulo. Agora, Jota, nitidamente, depois desse terceiro gol, o Ceará sente o terceiro gol e não tem mais aquele rendimento que tinha no primeiro tempo, principalmente. Juan. Rivaldo. Olha para cá, olha para lá. Deixa curtinho ali para o Paraíba. Rivaldo. Carlinhos Paraíba. O Juan estava se mexendo na frente. Cícero, Rivaldo. Estava tudo muito confuso ali. E aí o Lucas. E ele vai. Acredita. Boa bola. Levantamento para a área. Rivaldo. Do São Paulo. Rivaldo. Levanta a galera. 26 minutos do segundo tempo. São Paulo goleando o Ceará aqui no Morumbi. Que voleio bonito para fazer o quarto gol. Para você ver a liberdade que o time do Ceará deu para o Lucas, que ele carregou a bola até perto do Juan. Depois ele dá um toque para o Juan e o Juan cruza. E o Rivaldo, no meio de 3 jogadores do Ceará, ele bate de primeira fazendo um bonito gol. Quarto gol do Rivaldo no Campeonato Brasileiro. E agora a alteração do Adilson Batista está indo embora. O Casemiro também muito aplaudido aqui pelo torcedor. E entra o Rodrigo Caio com a 18. Volante, ora zagueiro, ora volante, formado nas categorias de base do clube.
E a gente mostrou aqui várias vezes a vibração do Rivaldo, né? Depois do gol, né? Vibrando como um jogador que estivesse começando a carreira, né? Isso é emblemático, né? Bacana isso. Felipe Azevedo. Já você fica sabendo quem é que fez mais um gol neste começo de rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco também faz 4-0. Fagner 4, Vasco 0, Grêmio. Vasco liderando, São Paulo segundo colocado, Corinthians é o terceiro, quarto Botafogo, quinto Fluminense. Amanhã tem Botafogo e Flamengo, né, para você acompanhar, exclusivo no Premiere e no Premiere HD, a partir das 10 para as 4 da tarde. João Felipe. Aí as finalizações para você. São Paulo já finalizou 13 vezes, 8 o Ceará. A torcida está pedindo mais, hein? Michel cortou. Thiago Matias. Vicente. Ceará perdendo aqui para o São Paulo, né? Tem que torcer para o Atlético Mineiro não pontuar, para o Bahia, para o Atlético Paranaense, para que ele não se complique ali na zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro está perdendo para o Atlético Goianiense nesse momento 1-0. O Bahia amanhã joga em casa contra o Fluminense. Thiago Matias. Isso também, né? Porque o Ceará tem outro jogo aqui em São Paulo na próxima rodada. Vai jogar contra o Palmeiras na quinta-feira. Oswaldo. João Marcos. Rudinei. Rodrigo Caio. Rivaldo. Aí o Rodrigo Caio que entrou agora há pouco no lugar do Casemiro. Wellington. Falta. Felipe Azevedo derrubou o garoto do São Paulo. Pois não, André. Última alteração do estreante Estevan Soares. Está indo embora o Rudinei, que tem a camisa 8, e está entrando o Egídio com a 15. Estamos vendo aqui o Egídio. Passando recados ali para os companheiros de posicionamento. Trouxe os recados do banco. É só mudanças pontuais, né, Jota? Mudanças, sai um meio de campo, entra um meio de campo. Sai um lateral, entra um outro lateral. Para um time que está perdendo de 4-0, o Estevan Soares poderia ter feito uma mudança mais radical. Tirar um volante, por exemplo, e colocar um atacante. O Nicasso mesmo, que é o artilheiro da equipe, poderia ter entrado na partida. Michel. O Egídio tocou atrás aí para o Thiago Matias. Michel. O líder do campeonato, o novo líder, o Vasco, vai fazendo 4-0, 4-0 no Grêmio. O vice-líder, o São Paulo, vai fazendo também 4-0, 4-0 no Ceará. Oswaldo. Felipe Azevedo foi mal, Paraíba tocou, Rodrigo Caio domina, trata bem a bola ali pelo meio de campo, garoto. Brasileirão 2011, torça aqui. Brahma, o sabor oficial do futebol. Thiago Matias. André Hernan já informou o público de 23.681 aqui no Morumbi. Washington. Cortou ali o João Felipe. Brasileirão 2011, torça aqui. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Falta do Michel, cartão para ele, tá no chão o Lucas. O Ceará tá tomando mais um cartão, agora o Michel. O Lucas estava levando todo mundo ali, né? O Michel parou ali o garoto do São Paulo, você tá revendo, ó. Um toco.
que o Lucas tem essa mudança de direção em velocidade, dificulta para o seu marcador. O Michel chega atrasado no lance e acerta o Lucas, tomando o cartão amarelo justamente. Cícero está lá entre os zagueiros. Rivaldo bateu. 4-0 para o São Paulo aqui no Morumbi. Juan. Paraíba. Rodrigo Caio. Carlinhos Paraíba. Na pressão ele chama lá atrás o Rogério Ceni. Quarta-feira, 9h50 da noite, aqui tem São Paulo e Corinthians. João Felipe. Se saiu bem o garoto do São Paulo. Lucas. Olha só, entre as pernas ali do boiadeiro. Paraíba tocando lá para o Rodrigo Caio. Rivaldo tocando para o Rodrigo Caio. E aí fica uma questão para o Miller, né, comentar, né, Jota? Que o Adilson Batista conversou com o Lucas, a questão da seleção brasileira. Será que ele virou mesmo a chavinha? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque o jogador vai para a seleção brasileira que ele tem que cair de rendimento. Caiu o seu rendimento porque o seu desempenho dentro do São Paulo, dentro das partidas, não foi o mesmo de antes. Egídio. Trabalhando essa bola ali, o Michel. São Januário, 4 para o Vasco, 0 Grêmio. Oswaldo. Toque do Felipe Azevedo. João Marcos. Michel de primeira. Seu boiadeiro. Ceará que ainda não venceu neste segundo turno. Já estamos na quinta rodada. Vai perdendo aqui para o São Paulo. Quinta-feira joga aqui em São Paulo contra o Palmeiras. De pé direito o lançamento do Rivaldo. Tentando o Lucas. Os dois se enroscam ali. Recupera-se bem ali o Vicente. Thiago Matias. Amanhã você acompanha exclusivo no Premiere e no Premiere HD. Amanhã, domingo, Botafogo e Flamengo a partir de 10 para as 4 da tarde. Boiadeiro. João Marcos. Adilson Batista pode fazer mais uma alteração e daqui a pouco ele vai fazer. Já já a informação do André Hernan. Egídio. Fabrício. Já está definido aí, André? Lucas vai embora e o Marlos com a camisa 11 já em campo. Vicente. Bola na frente para o Oswaldo. Aparece por ali o Pires. E agora sim a alteração. Miller, o Lucas deixa o campo e o Marlos entra. Com a partida praticamente definida e o Lucas que está saindo, a gente está vendo, ele fez alguns lances bonitos, como esse que a gente está vendo, que é muito bonito. Porém, o seu desempenho no contexto de dinâmica de jogo não foi o mesmo. E agora o Adilson Batista o substitui colocando o Marlos, que é um jogador tão objetivo quanto o Lucas. Belo lance ali do Michel. Egídio. Michel ajeitando aqui para o Vicente. Thiago Matias. Arriscou um lançamento, subiu lá o Rodolfo. Egídio. Brasileirão 2011, torça aqui. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga. Participe. Estamos nos 37 minutos deste segundo tempo. São Paulo 4-0. Juan, Pires, Casemiro e Rivaldo fizeram os gols do São Paulo. João Felipe. Deu um corte ali no Oswaldo. A galera gostou. Wellington. Marlos. João Felipe. Rodolfo. Aí o Rivaldo.
Bola para o Cícero, subiu o Vicente com ele. Falhou ali o jogador do Ceará. O Cícero chega, toca para trás. Paraíba na bola. João Marcos por baixo. Felipe Azevedo. Na frente para o Oswaldo. Já chega o Pires ali. Chuteiras verdes ali. O Oswaldo. Egídio. Oswaldo no peito. O Marlos também está por ali. Michel trabalhou bem a bola. Mas aí o Rodrigo Caio tocou para o Marlos. Thiago Matias chegou para cometer a falta. E vem cartão para o zagueiro do Ceará. Vai sair o 4º cartão para a equipe alvinegra, o Vozão. Vamos ver aqui o lance, ó. O zagueiro de futebol, Jota, ele não tem que marcar de lado o atacante que é mais rápido do que ele. Ele tem que encurtar o espaço por trás, não de lado. O Marlos sabia que quando ele deu o chamado bote, o Marlos deu o toque e ele deixou a perna e cometeu a falta. Vimos lá o goleiro Fernando Henrique. Fernando Henrique não pôde fazer absolutamente nada em nenhum dos gols do São Paulo, né? Não tem culpa nenhuma. É um grande goleiro. Fez uma bonita defesa no primeiro tempo, no chute do Lucas, aos 37 minutos do primeiro tempo. Mas dos gols do São Paulo, ele não teve erro nenhum. Você viu ali que o São Paulo só cometeu 13 faltas, o Ceará cometeu 32. Aí o Rodolfo. 39 minutos, é o segundo tempo. São Paulo, neste momento, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o líder. A gente poderá ver daqui a pouquinho, né, o gol do Guivaldo por um outro ângulo, hein? Foi um gol muito bonito do Guivaldo. Já já a gente mostra. Essa bola do Thiago Matias, à direita lá para o Boiadeiro. Carlinhos, Paraíba. Marlos. Aquele primeiro do Cícero tentando devolver para o Marlos. Egídio. Escapou bem ali do Hélio. Deixou o garoto do São Paulo no chão. Rodolfo, Paraíba, Rodolfo, o Wellington. Cícero. Guivaldo. A torcida está cantando mais alto aqui no Morumbi. A torcida do São Paulo. Gritando, o campeão voltou. Olha a galera do São Paulo. E São Paulo está chegando à sua 13ª vitória no Brasileiro. Rogério. Vai caminhando também para o encerramento lá em São Januário, né? O Vasco vai fazendo 4-0 no Grêmio, vai assumindo a ponta do campeonato. E também vai caminhando para o final lá o Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. 1-0 para o Goianiense. Rivaldo. Rogério sai jogando lá com o Juan. Quarta-feira aqui no Morumbi, São Paulo e Corinthians. Quinta-feira o Ceará pega o Palmeiras aqui em São Paulo. Falta. E amarelo para o jogador do Ceará. Não sei se houve um certo exagero ali do árbitro, né? Mas ele mostrou um cartão amarelo ali para o João Marcos, me pareceu. Agora o Paraíba que parou ali pedindo uma falta. Foi o Felipe Azevedo que levou o cartão. E quando ele puxou o Juan, o árbitro abriu os dois braços e disse assim: você quer o quê? Você puxa com o braço, e a lei é bem clara, a regra é bem clara. Puxou com o braço, ou o carrinho também, é cartão. João Marcos. Na próxima quinta-feira, dia 22, às 11 da noite, o programa Camarote, recebendo o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho. Você pode mandar a sua pergunta para o sociopremier.com.br. Cartão, portanto, para o Felipe Azevedo. Quinto cartão exibido para a equipe do Ceará. Bola para a área.
Deu até a impressão que o Washington não esperava essa bola, né? Cícero. Wellington. Rodrigo Caio. Pires. São Paulo está chegando a 44 pontos, o Vasco 45. Cícero. Wellington. Rivaldo. Ia virar o jogo lá para o Juan. João Felipe. Paraíba. Rivaldo. 23.681 torcedores aqui no Morumbi. São Paulo vai trocando passes, vai administrando, vai tocando. De repente, né, se pintar uma chance lá, até para fazer mais um. João Marcos. E um placar desse, Jota, de 4-0, não só empolga a torcida, que deve comparecer em grande número aqui quarta-feira contra o Corinthians no Clássico, mas principalmente o jogador de futebol. Vindo de uma goleada e a rivalidade do Clássico não tem estímulo maior para o jogador de futebol. O mesmo se aplica, né, ao Vasco, que está fazendo 4-0 do Grêmio, que está assumindo a liderança. O Vasco é o campeão da Copa do Brasil, né? E que muita gente dizia que o Vasco, a partir então da conquista da Copa do Brasil, ia apenas figurar no Brasileiro. Boa jogada do Marlos. Chega bem pela esquerda. Rivaldo de primeira. Que toque bonito do Rivaldo para o Cícero, que mandou a bola para longe. A jogada mais bonita da partida. O Marlos deu o drible da vaca, apostou corrida. Rivaldo dá letra para o Cícero e o Cícero pega embaixo da bola, por isso que ela sobe. Você está acompanhando aí por todos os ângulos, ó. Jogada do Marlos. Depois veio o toque do Rivaldo de letra e o Cícero mandou a bola para cima. 44, quase 45. Felipe Azevedo. Egídio. Vamos ver aquele gol do Rivaldo por um ângulo diferente agora, né? Vamos dar uma olhada. O Rivaldo marcou aos 26 minutos. Este gol aí, ó, na jogada do Lucas, né? Fazendo 4-0 para o São Paulo. E um chute muito difícil de pegar de primeira. Ele chutou de primeira com a parte de cima do pé. Geralmente essa bola, quando é batida na parte de cima do pé, Jota, ela sobe. E o Rivaldo pegou muito bem no tempo da bola e pegou muito bem na bola. Pires. Rivaldo. Olhou para a esquerda, ajeitou, olhou de novo. E manda a bola para o Marlos. Aí vem o Marlos. Pires. Rivaldo. Egídio. Mais 2. Informação aí do André Hernan. No primeiro tempo o árbitro não acusou nada de acréscimo. Agora 47 minutos para o encerramento da partida. Nesta vitória do São Paulo sobre o Ceará. Essa é a 11ª derrota do Ceará nesse Campeonato Brasileiro. Felipe Azevedo. João Felipe. Escanteio para o Ceará nesse finalzinho de jogo. 5ª rodada do retorno, Campeonato Brasileiro. O Vasco é líder, São Paulo é o 2º, Corinthians é o 3º, Botafogo é o 4º, Fluminense é o 5º. Aí o escanteio para a equipe do Ceará. Vai bater o Egídio. Egídio bateu com efeito. Antes do Rogério, teve o toque de cabeça lá do Rodrigo Caio. E o árbitro fecha o jogo aqui no Morumbi. São Paulo faz 4-0 no Ceará. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2011. 4 para o São Paulo, 0 para o Ceará. Wellington vai lá cumprimentar o árbitro do Espírito Santo. Os jogadores se cumprimentam. O Rogério 13ª vitória do São Paulo. Pois não, André? O Rogério Ceni chamou todos os jogadores do São Paulo para uma conversa ali no meio de campo. Conversa e também, claro, saudar a torcida.
E a gente mostrou aqui o Rogério indo abraçar o Rivaldo, né? Abraço forte. E agora o Rogério conversando ali com um dos assistentes, que é o gaúcho ali, o Altemir Hausmann. Olha lá, Rogério e o Altemir Hausmann. Enquanto isso, Jota, eu vou conversar aqui com o Thiago Matias, que está chegando aqui para conversar com a gente, com o amigo ligado no Premier FC. Thiago, chegada de novo treinador, mais uma derrota fora de casa, essa por goleada. O que tem que fazer para esse Ceará voltar a ser um Ceará forte que vinha sendo no começo do campeonato? A gente começou bem, né? Mas eles fizeram 4 gols e 4 erros nossos. Então, a gente tem que começar a acertar isso daí, trabalhar, fazer a nossa marcação mais forte, pra gente voltar ao caminho das vitórias. Acho que tem ainda várias rodadas. A gente sabe que é vergonhoso perder de 4-0, mas a gente vai brigar, vai lutar pra gente colocar o Ceará lá pra cima. Tá certo, obrigado aí ao Thiago Matias. Os jogadores foram realmente saudar a torcida. E tá chegando aqui o Rivaldo pra gente conversar. Decisivo. Já entrei, já tava 2-0, né? Só dei continuidade ao jogo, o time tava bem. E temos que seguir assim, né? Eu acho que jogar em casa tem que jogar bem. Por isso, quando a torcida vai, tem razão, porque ele sabe da qualidade que os jogadores têm. Então, quando joga assim, com certeza a torcida vai apoiar. Rivaldo, você está contente hoje com a sua situação dentro do clube? Não é titular, mas tenha sido aproveitado no decorrer do jogo. Você gosta disso? Não, eu tô contente, né? Eu tô contente, mas sempre, como eu falei antes e agora também, eu sempre trabalho para ser titular, né? Para poder ajudar. Mas eu tô feliz, tô tendo a oportunidade de ajudar o São Paulo a conseguir as vitórias. Tô bem feliz. Tá aí o Rivaldo falando sobre essa vitória do São Paulo e a situação dele no clube. Vamos ver o Rogério Ceni. Hoje todo mundo correu, todo mundo se dedicou, independente dos 4-0. Eu acho que valeu pelo espírito de luta de todo mundo. Não tem o que reclamar. Se fosse 1-0, nós não teríamos o que reclamar. Nessa reta final, o Morumbi pode fazer a diferença. Tem o Corinthians aqui na quarta-feira. O torcedor pode fazer a diferença, empurrando a gente, estando aqui presente. Quanto mais torcida, melhor. Hoje, fim de sábado, eu achei até que tinha mais do que 22 mil, olhando assim, né? Parecia. Eu falei, hoje vai dar umas 25 mil na chegada. Pela chegada, a gente já nota mais ou menos o que vai dar de público. Mas o torcedor aplaudiu, vibrou, teve aquele comecinho ali de Rivaldo no comecinho, mas depois o time deslanchou, mesmo aos 41, 42 do primeiro tempo, quando antes de fazer o gol, o time vinha jogando com pegada, bem, não criou tantas oportunidades, mas veio jogando com coração, com alma, é isso que a gente quer. Rogério, detalhe, né? Qual a importância dessa vitória para o clássico contra o Corinthians? E um outro detalhe, você acha que o Luiz Fabiano joga quarta-feira? Eu acho que não sei, porque eu não vi ele ainda treinar com o grupo, né? Eu acho que seria até pouco tempo. Todos gostariam, mas eu acho que ele tem que estrear quando tiver totais condições de render o que ele sabe, né? Porque ele é uma peça importante e eu acho que ele tem que se preparar para render como uma peça importante. Então eu não sei, é uma questão aí do departamento médico. Se ele estrear vai ser ótimo, se ele tiver condições, se não vai continuar se recuperando para estrear no momento que a gente precise para ajudar. Portanto, essa vitória hoje era importante vencer o Ceará. Porque agora começam os confrontos, né? São Paulo-Corinthians, São Paulo-Botafogo, São Paulo-Flamengo, Inter logo depois, antes o Cruzeiro, mas logo depois o Inter, contra os times que estão na briga pela vaga da Libertadores e pelo título. Então hoje eram pontos que a gente não podia jogar fora. E lógico, você se sente mais confiante, o torcedor começa a acreditar mais, porque nós temos um jogo dificílimo na quarta-feira. Rogério, eu queria que você falasse um pouco da atuação do Lucas hoje. Jogou muito bem. O Lucas fez uma partida... Ele já é um grande jogador, mas fez uma partida muito acima da média, driblando, enfrentando os jogadores, jogando em objetivo com a direção do gol. Cai, levanta, não fica no chão, levanta, vai sempre para cima dos adversários. Eu acho que isso é o bacana. Esse é o capitão Rogério Ceni. Eu volto com você, J. Júnior. Muito obrigado, André.